Simbora, povo! Simbora para mais uma aula de processo civil. Bom, o lance é o seguinte, essa aula de agora, ela está sendo em substituição à aula de hoje, à tarde, do dia 27 de agosto de 2020, para a minha turma de processo civil 5, do 8º período da FACAP, tá bom? Mas ela vai estar disponível no YouTube aí, porque se alguém quiser dar uma pescadinha, é só um trechinho de uma aula, vai ser uma aula breve, curta, de aproximadamente uns 40 minutos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar, eu sou professor de Introdução ao Estudo de Direito e de Processo Civil, que eu sou apaixonado por isso tudo. Bom, povo, o negócio é o seguinte, não vamos enrolar muito não, tá aqui meu Instagram, tá aqui meu WhatsApp, tá aqui o meu canal do YouTube. Então, vamos embora trabalhar. Nossa matéria é tutelas provisórias. Estamos cumprindo a nossa ementa, estamos dando continuidade nesse período de pandemia. Então vamos, eu acho que paramos no slide de número 12 ontem, se eu não me engano. Teve gente até que disse que pela primeira vez numa aula de processo civil sentiu fome de tanto eu falar sobre essa pizza. Mas valeu, foi muito válido. Vamos retomar aqui. Um slidezinho fora de formatação, mas acontece. 11, 12, isso. Nós paramos ontem conversando sobre a tutela provisória antecedente e incidental e sobre a tutela antecipada antecedente, ok? Vamos embora, vamos dar continuidade. Eu acho que foi aqui mesmo, foi tutela provisória de urgência, foi isso mesmo. Vamos continuar. Por quê? Quero deixar claro, porque eu estou gravando essa aula. Porque hoje eu não vou poder dar a aula ao vivo, então eu vou ao médico. Então, enquanto eu estou no médico, vocês estão estudando, porque na próxima aula a gente vai tomar isso aqui a limpo para ver se vocês estudaram mesmo. Perfeito? Então tá, falamos sobre isso? Falamos. Simbora, povo! Simbora trabalhar, simbora produzir, simbora crescer! Alegria, minha gente! Olha só, a tutela provisória, de acordo com 296 do CPC, diz que a tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. O que é que isso está nos dizendo, Rosenberg? Simples. Ela é provisória, papai. Se ela é provisória, essa daí é a maior característica dela, é a provisoriedade. Agora, ela é eficaz. Ela conserva a sua eficácia durante o tempo que durar o processo, e na pendência da existência dele, claro, enquanto ele durar, enquanto ele existir, ele está lá, ela está lá, vigorando, principalmente se ela tiver adquirido a estabilização. Vocês devem estar lembrados, a gente já conversou sobre essa questão da estabilização. Quando é que ocorre a estabilização, Rosenberg? Uma delas, vamos lá, quando a parte, por exemplo, não recorre. Peraí, e ela pode recorrer? Pode sim. Se lembrem que vocês estudam isso comigo desde o processo civil 2. Ok? As decisões que são tomadas no curso do processo, que elas não põem fim à fase cognitiva do feito, né? aquela fase de conhecimento do feito, aquela fase de conhecimento aprofundada, então as que são tomadas no curso do processo, que não extinguem a execução e nem põem fim à fase de conhecimento do feito, elas são recorríveis através de agravo de instrumento, exatamente 15 dias úteis a partir da tomada da ciência daquela decisão, ok? Beleza? Por que agravo de instrumento? Porque são chamadas decisões interlocutórias, são as decisões interlocutórias que são tomadas no curso do processo. Mas e aquela que é tomada logo no iniciozinho do processo? Também é uma decisão interlocutória. Se ela não extinguiu a execução, se ela não pôs fim à fase de conhecimento do feito, ou seja, se não é uma sentença que extingue o processo com ou sem resolução do mérito, então ela vai ser uma decisão interlocutória, consequentemente, ela será recorrível através do agravo de instrumento. Belezinha? Todo mundo entendeu isso aí? Simbora? O que é que ocorre? Em se tratando de uma tutela, o próprio nome, tutela provisória, seja ela qual for essa tutela, pode ser uma cautelar, pode ser uma antecipada, havendo essa decisão, nesse sentido, ela vai conservar sua eficácia
Se a parte não recorrer, ela vai se estabilizar. Não se esqueçam, vocês não podem confundir nunca a estabilização da tutela com o instituto chamado coisa julgada, trânsito em julgado. De maneira nenhuma, a estabilização da tutela somente significa que ela está ali, quieta, ela estabilizou, ela não vai ser discutida agora. Perfeito? Mas se vocês observarem a cabeça do artigo 296, o que é que ele nos diz no caput? Que ela vai conservar sua eficácia. Porém, a qualquer tempo, ela pode ser revogada ou modificada. Mas e a tal da estabilização? A estabilização ela decorre da ausência de um recurso, tá bom? Mas não significa que ela não pode ser modificada ou revogada. Ao contrário, se surgirem fatos novos, se surgirem elementos suficientemente capazes de fazerem o magistrado repensar a sua decisão, agora vejam, ele não vai simplesmente acordar de manhã e dizer, eu acho que eu errei. Não. Ele vai ter, claro, que analisar os autos, que analisar novas provas que sejam produzidas, que analisar novos fatos que sejam trazidos, para que ele possa rever aquela decisão, ok? Ele pode revogar no curso do processo normalmente, como ele também pode decidir a revogação ou a modificação daquela tutela somente no momento da aprovação da sentença. Tá bom? Deu para vocês entenderem isso aí? Captaram? Ótimo, beleza. Perfeito. Então, mesmo a estabilização da tutela não vai garantir que ela vai ser confirmada lá ao final. Agora, aquilo que a gente já conversou em sala de aula, nas nossas aulas ao vivo, que estão sendo gravadas através do Google Meet, no Classroom, como a gente já conversou, e nessas aulas que estão lá, depositadas lá no nosso Drive, a gente já verificou o seguinte: essas tutelas provisórias, elas objetivam trazer, ou melhor, brigar contra o fator tempo. Brigar contra o fator tempo. E essa briga se dá porque a gente sabe que um processo ele pode ser mas muito demorado. Há processos que são assim. Depende das circunstâncias, depende do magistrado, depende da quantidade de servidores de vara, depende principalmente da complexidade da matéria que está sendo discutida. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, eu peço a vocês, falem isso sempre para os seus clientes. Olha, João, José, que é seu vizinho, tem um processo muito semelhante ao seu, contra a mesma parte, aparentemente as mesmas circunstâncias. É tanto que nem me deu muito trabalho de redigir aqui a realidade fática, de fazer a explanação dos fatos, né, da causa de pedir remota. Não me deu nem muito trabalho, porque a história era praticamente a mesma. Mas esse praticamente só torna as situações semelhantes. Não significa dizer que o processo de José é igual ao de João. Não, não é. Se lembrem que quem está do outro lado para tomar uma decisão é uma pessoa, é um magistrado. A gente não sabe como ele acordou, a gente não sabe a capacidade hermenêutica dele naquele dia, a capacidade de interpretação dele naquele dia. A gente não sabe o que ele está pensando, o que ele passou na noite anterior, como ele se acordou, se o café da manhã estava bom. A gente nunca sabe como ele vai analisar. O certo é, se lembrem que nem todo fato é igual. Aquela frasezinha que eu já disse a vocês em alguma outra situação, que eu criei um dia em sala de aula. No direito, o sempre e o nunca devem sempre ser entendidos como um talvez. Perfeito? Então vamos embora continuar aqui na análise do nosso artigo 296. Então, salvo decisão, aí é o parágrafo único, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a sua eficácia durante o período de suspensão do processo. Então, mesmo que você tenha pedido a suspensão do processo nas modalidades já previstas aí no CPC, que a gente bateu muito lá em processo 2, mesmo que você concorde, faça um negócio jurídico processual com a outra parte e você consiga a suspensão do processo por um determinado tempo, aquela tutela provisória, se não houver nenhuma decisão contrária àquele fato, a ela vai conservar também a sua eficácia. Ok? Bom assim? Vamos embora. Outra situação, para a gente poder corroborar o que a gente está dizendo, decorre do enunciado 140 do FPPC, Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Ok?
Ele diz o seguinte: a decisão que julga improcedente o pedido final gera a perda da eficácia da tutela antecipada. Viram o que está dizendo no 296? O enunciado 140 do FPPC vem aqui corroborar essa decisão. Porque o que, é que ele está dizendo, esse enunciado? Ele está dizendo o seguinte: olha só, aqui, logo no início aqui da demanda, ou de forma antecedente ou incidental, houve o deferimento de uma tutela provisória requerida. Ótimo. O processo caminhou todinho, passou por todas as suas fases. Houve audiência de autocomposição, houve apresentação de defesa, houve audiência de saneamento, houve réplica, perdão, houve audiência de saneamento, houve audiência de instrução, razões finais protocoladas em forma de memoriais nos autos do processo, e quando chegou a sentença, o magistrado simplesmente deu o indeferimento do pedido principal. É óbvio. A tutela provisória ela vai funcionar aí nessa situação como uma espécie de acessório. Por quê? Ela vai seguir a decisão. Imaginem, se fosse uma situação de uma negativação indevida, por exemplo. A parte requereu requereu em sede de antecipação de tutela, requereu a exclusão do seu nome dos cadastros de restrição creditícia. Ok. Só que, no final do processo, depois de todo o contraditório plenamente estabelecido, depois da ampla defesa plenamente exercida, depois de toda a instrução do feito, passasse por tudo isso, o magistrado verificou: não, realmente, equivocou-se o autor, para a gente não pensar ruim, não pensar mal de ninguém. Vamos dizer que o autor equivocou-se. Então, equivocou-se o autor, e aí o que é que aconteceu? De fato, esse débito existe. Então, a negativação que foi realizada pela parte contrária foi válida. Ele vai julgar improcedente aquela demanda e, automaticamente, claro, ele vai determinar a revogação daquela decisão antecipatória dele naquele momento. Ok? Perfeito? Simbora, povo, trabalhar? Bora falar sobre a competência? Eu não lembro se a gente chegou a falar sobre isso ontem. Rapaz, eu estou com ligeira impressão que sim. Como é mais de uma turma de processo 5, eu tenho uma ligeira impressão que sim. Mas, mesmo assim, vamos dar uma pincelada aqui na matéria. Da competência, o 299, ele nos fala, pulou 296, 299? Sim. Depois a gente vai pegar todos os artigos do 294 ao 311 do CPC e eu vou dar uma aula só de legislação para vocês. Por enquanto, vamos aí. Vê um artigozinho, a gente interpreta, vê um artigozinho, a gente interpreta, e mete doutrina e mete comentários, e a gente vai tocar a nossa disciplina assim, porque a ementa de tutela provisória é bem curtinha. Então tá, a tutela provisória, ela vai ser requerida. Vamos ler o artigo para a gente interpretar? 299, cabeça do artigo, caput do artigo. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. O que é que isso está querendo dizer, Rosenberg? Simples. Vocês sabem, vocês já estudaram isso até mais do que eu. Existe o princípio do juízo natural, e como é que acontece? Está lá, artigo 2º do CPC, o processo começa com iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Bom, enfim, como é que começa com iniciativa da parte? Com o protocolo da petição inicial. Protocolou, tá? Mas eu não quero o juiz José não, porque o juiz José ele é muito chatinho, ele é muito ruim nas decisões dele, nossa, ele é preguiçoso que só. Não tem como você escolher. O juízo natural se dá por um sorteio automático eletrônico. Eu não sei como é que funcionava isso antigamente, se era na base do dado ou do palitinho. Eu não sei como é que funcionava isso antigamente, antes da nossa tecnologia maravilhosa. Mas antes dos computadores, claro, já peguei a era da modernidade. Mas enfim, quando você protocola, ocorre o sorteio automático, escolhendo qual é a vara. E esse sorteio, ele é alternado. Ele é alternado, mas vai cair para uma das varas de sua competência. Se o processo é de uma matéria civil, obviamente, ele não vai cair na vara da fazenda, a não ser que o réu seja o município, ok? Não vai cair. Ele vai cair, não vai cair numa vara de família, a não ser que seja um assunto de família, não vai cair na vara de sucessões, a não ser que seja um assunto de sucessões. Se você está tratando de um assunto civil, de ordem civil, ele vai, obviamente, direcionar por aquela classe processual a uma das varas cíveis existentes na
naquela comarca. Se só tiver uma, aquela vara ali, obviamente, ela já abraça tudo. Todas as causas já são resolvidas com ela, seja de fazenda, família, de sucessões, de direito civil. Às vezes até mesmo o direito penal está misturado lá, quando acontece de ser uma comarca muito, 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 muito pequenininha. Bom, enfim, dessa forma, o que é que você tem aí? Quando você está propondo a ação, então ocorre a escolha do juízo natural. Então, quando você está pedindo de forma antecedente, antes de você ingressar com o pedido completo, não é? Lembrem-se, não é mais um processo autônomo, e sim uma emenda inicial. Quando você está pedindo de forma antecedente a tutela provisória, vai se escolher o juízo natural, então é por sorteio. Mas se for de forma incidental, e aí eu quero fazer uma ressalva a vocês logo após essa explicação, se for de forma incidental, aquela que o processo já vinha caminhando, inicial, papapá, mas no meio do curso do processo você vê assim, peraí, eu posso pedir uma antecipação de tutela ou uma medida cautelar aqui, eu posso requerer isso aqui agora, porque surgiu a possibilidade de se fazer isso. Então, quando é de forma incidental, o seu pedido vai ser feito àquele juízo que já está com o seu processo, que já está trabalhando, que já está fazendo a fase, participando do conhecimento da sua causa. Perfeito? A ressalva que eu queria fazer a vocês era a seguinte, muito simples. Se lembrem que, quando você redige aquela petiçãozinha inicial completa, tratando com todos os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, inclusive requerendo uma antecipação de tutela, uma tutela provisória, certo? Aquela petição inicial que já está completinha, ela também vai ser apreciada de forma incidental, ok? Ela também é incidental, mas como você está protocolando, também será a escolha do juízo natural. Vai ser por sorteio automático, de forma aleatória e alternada, para que os processos sejam redigidos em números equilibrados entre todas as varas. Bonito? Aí agora vamos lá, vamos embora. E ainda existem o fumus boni iuris e o periculum in mora? Eis a questão. Ainda existem? A gente já conversou sobre isso? Não tenho certeza. Mas, o mestre responde. O mestre, olha, isso aí não é imagem de Donizete não, viu? Isso aí foi uma imagem de internet que eu peguei aí, vagando por nossa rede mundial. Então o mestre responde. O que é que o Pídio Donizete nos diz a respeito disso? Ele diz o seguinte, olha, aliás, eu gosto muito desse compêndio de Eupídio Donizete, é uma maravilha, ele é muito grande, ele é grande, ele está até aqui do meu lado, livrão grandão, a espessura dessa criança, olha a espessura dessa criança, maravilhoso, apesar de ser um compêndio, ele mastiga bastante todos os assuntos, ótimo. Então vamos lá, ele diz, dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão judicial, da decisão final, no processo, ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória, seja cautelar ou antecipada, exige 2 requisitos. A probabilidade do direito, que é o chamado fumus boni iuris, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que é chamado de periculum in mora. Então, houve uma mudança na nomenclatura e a gente saiu um pouquinho desse latim e aportuguesou o que já deveria ter sido feito. Então, probabilidade do direito é o chamado fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. Porque o direito é provável. O direito é provável. É possível. E o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se refere ao fator tempo. Se refere ao fator tempo. E quando se refere ao fator tempo, o que é que ocorre? Você tem o periculum in mora, ou o perigo da demora. A soma desses 2 fatores, continua Donizete, desses 2 requisitos, deve ser igual, ficou incompleto, deve ser igual a 100%, de forma que um compense o outro. Então, você tem mais a probabilidade do direito do que o perigo da demora. Tá bom. Você tem mais o perigo da demora do que a probabilidade do direito. Tá bom. Mas quando você somar,
esses dois, tem que ser igual a 100%. Como é que você calcula isso? É a sua vida prática, é você quem vai analisar esse grau de risco do requerimento, tá bom? E aí, além do mestre responder, a lei também responde. Olha que juiz bonitinho. Parece um certo alguém que tem andado na mídia ultimamente lá para as bandas de São Paulo, né, dando ordens assim, mas tudo bem, vamos deixar isso aí de lado. Como dizia Belchior, deixemos a profundidade de lado. O artigo 300 ele nos diz o seguinte: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1º, isso aí foi a cabeça. Parágrafo 1º, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Ótimo. Vamos voltar? Então, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem o perigo do direito e o perigo de dano, a probabilidade, do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Beleza? Só que o parágrafo 1º do artigo 300 ele nos diz o seguinte: para dar uma garantia de que essa decisão não será prejudicial, lembrem-se, não importa. Não é que se vai agir em favor de réu, em favor de executado, em favor de ninguém. Mas o direito, eu não estou falando da justiça do judiciário, não. Certo? Estou falando disso, não. Não estou falando disso. O que eu estou falando é do direito. Não estou falando do judiciário, não estou falando da justiça. Estou falando do direito. O direito ele não tem como objetivo sacrificar ninguém. O direito deve ser cumprido. O direito tem que ser cumprido. E para ele ser cumprido, basta a aplicação pura e simples da lei, claro que com coração, gente, com cabeça. O magistrado tem que ser equilibrado nas suas decisões, porque também a lei seca, a lei fria, ela pode não se aplicar, não surtir o efeito devido a um determinado caso, certo? Imaginemos, diz lá o artigo 186 do Código Civil, diz o seguinte: aquele que causar dano a outro, ainda que meramente moral, tem o dever de indenizá-lo. Ok, beleza. Tá bom. Tem o dever de indenizar. Tá bom. Agora vamos imaginar um magistrado insensível que simplesmente aplique a lei. Ah, não, eu sou a lei. Aí chega lá, Zezinho, morador ali da periferia, uma pessoa humilde, uma pessoa... Não vamos nem falar de Zezinho. Zezinho mesmo. Uma pessoa humilde, uma pessoa tranquila, trabalhador, mas vive modestamente, batalha muito para poder sustentar sua família, trabalha de sol a sol, mal tem algum lazer na vida. De repente, Zezinho, mesmo que involuntariamente, como a própria norma material nos diz, causa um dano a outra pessoa. Vai passando, sei lá, com sua carroça, humildemente, voltando para o trabalho, e de repente o burro dá uma deslizada ou dá um chega para lá, se assusta com alguma coisa e dá uma chacoalhada na sua carroça, essa carroça vai, pimba, atinge um carrão importado. Oh, que dor. Oh, que dor. Oh, que dor. Esse cidadão desce revoltado por causa da sua paixão por aquele seu bem e vê que, mesmo assim, pega nome, pega dados, pega não sei o quê e resolve acionar judicialmente Zezinho. Aí lá vai. João, na supremacia do seu poder ilimitado, ele vai acionando judicialmente o Zezinho. Ele tem o dever de indenizar, ele tem. Ele causou um dano, ainda que involuntariamente. Ele tem. Mas vamos imaginar que o magistrado insensível, que julga que todo mundo é analfabeto, simplesmente chega e diz o seguinte: olha só, você vai ter que indenizar. E condena. E condena Zezinho a pagar o conserto do carro. Beleza? O conserto do carro. Beleza. R$1.000 o conserto do carro. Zezinho não sabe nem como é que vai pagar isso aí. Tá bom? E aí chega e diz também, e de dano moral, ainda arbitra o valor de R$10.000.
Ele aplicou a lei? Aplicou. Ele aplicou, mas faltou a ele bom senso na aplicação da lei, sensibilidade. A lei é fria porque ela é escrita, ela é um documento escrito, mas ela ganha vida com aquilo que você faz. É o que você vai fazer na aplicação do direito que vai definir se a justiça foi feita ou não. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Então, para o cumprimento, de acordo com o parágrafo 1º, para o cumprimento de algumas medidas antecipatórias, a lei o magistrado pode exigir uma caução que seja suficientemente capaz de assegurar que a outra parte não vá sofrer nenhum prejuízo caso haja a revogação ou a modificação daquela medida que foi provisoriamente concedida. Você pode dar um exemplo, Rosenberg? Posso. Vamos imaginar aqui uma situação que eu vou dar de forma hipotética, mas ela se refere a um caso concreto, tá bom? Fulano alugou um imóvel e de repente ele desvirtuou completamente a finalidade daquela locação. Desvirtuou por completa finalidade o objetivo daquela locação. Começou a praticar atos ilícitos, atos que seriam moralmente reprováveis, alguma coisa do tipo assim, e começou a prejudicar toda a comunidade ao seu redor, seus vizinhos e por aí vai, tá bom? O proprietário do imóvel, incomodado com aquela situação, vai e diz, vamos mover uma ação de despejo, porque não dá para continuar dessa forma. Já tinha baixado a polícia, já tinha tido problemas dos mais diversos possíveis e por aí vai. Vamos resolver essa situação. E aí o que ocorre? Diante dessa situação toda, o que é que o magistrado pode fazer? Peraí, está aqui claro, mas o contrato tem uma vigência de 12 meses, podendo ser renovado, a gente está no 3º mês do contrato apenas, não há nenhuma parcela não quitada até agora, não há nenhum pagamento não realizado até agora, mas parece que o fato é muito grave. Então, diante da gravidade da situação, eu quero sim deferir a tutela provisória, determinando o despejo. Mas eu vou tirar aquela pessoa que está ocupando aquele imóvel e vou jogá-la na rua. E se de repente, durante a instrução probatória do feito, se provar que na verdade nada disso aconteceu, que a situação era outra, que podia ter sido resolvida diferente, que foi um mal-entendido, foi uma rixa de algum vizinho que causou alguma denúncia, foi algum fato dessa natureza. Então, para poder garantir a integridade daquela parte, o magistrado pode dizer o seguinte: isso aconteceu há cerca de uns 6 anos, mais ou menos, comigo. Eu só não vou dizer qual foi o caso, porque ficou muito conhecido aqui em Petrolina, tá? Ai, meu pai. Bom, mas foi numa chácara. Enfim, o magistrado pode dizer o seguinte: tudo bem, beleza, eu vou conceder, mas eu exijo uma caução fidejussória da parte autora, uma caução real, perdão, da parte autora, uma caução real, no sentido de que haja o depósito equivalente a 3 parcelas referentes aos aluguéis. Então, o aluguel era 2.000, os 3 aluguéis dava R$6.000. Então, para que a gente pudesse obter o deferimento dessa liminar, se fez necessário essa medida liminar, essa medida antecipatória, através de uma liminar, se fez necessário que a minha cliente depositasse em juízo R$6.000 à época, pouco mais de 6 anos aproximadamente, não, 6 anos, ainda vai fazer 6 anos, para que ele pudesse conseguir o despejo. Se, depois de toda a situação, nada fosse modificado, ocorresse a estabilização da tutela, houvesse a confirmação por sentença, tudo direitinho, então aquele dinheiro voltaria corrigido e atualizado, porque ele estava mediante um depósito judicial, voltaria corrigido e atualizado para minha cliente, o que de fato aconteceu. Não houve recurso, não houve apresentação de defesa, a parte deixou transcorrer em habeas o seu prazo, né, ficou inerte, e aí houve a sentença e, consequentemente, a restituição da caução para minha cliente. Deu para a gente entender? Ok? Parágrafo 2º diz, olha, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. O que isso significa? Prestem atenção. Quando você faz um requerimento de uma tutela antecipada antecedente, o magistrado, se ele não tiver convencido de tudo o que ele está lendo naqueles autos, de tudo que ele está conhecendo daqueles fatos naquele instante, ele pode dizer o seguinte: diga à parte ré
que apresente uma justificação prévia a respeito, acerca somente desses fatos referentes à tutela provisória. Não se trata de uma contestação. Não se trata de uma contestação. Ela não está sendo sequer citada especificamente para poder apresentar defesa, porque vocês se lembrem que hoje há uma padronização quanto à tramitação do procedimento comum. Se não forem os procedimentos especiais que possuem uma ritualística própria, o procedimento comum ele tramita da seguinte forma: petição inicial, audiência de autocomposição, eu já falei isso para vocês, mas eu vou falar novamente. Audiência de autocomposição, o autor, quando protocola a petição inicial, já tem que dizer se quer ou não audiência de autocomposição. Se ele não quiser audiência de autocomposição, quando sair a citação do réu, a citação sai com uma intimação para a realização da audiência de autocomposição. Se o réu também não quiser aquela audiência de autocomposição, ele tem que ir até 10 dias antes da data agendada, protocolar uma petição dizendo eu também não quero. Mas se o réu quiser, aliás, e sim, essa citação e intimação que sai para o réu, também sai para o advogado do autor dizendo, olha, a audiência de autocomposição está designada para o dia tal. E tem que haver um intervalo de 30 dias entre a intimação e a realização da audiência, 30 no mínimo. Então, se o réu também não quiser, ele protocola uma petição dizendo, eu também não quero, acabou-se, morreu, também não estou afim da audiência. Então não vai ter. E a partir do momento que ele protocolar aquela petição, no dia seguinte é o primeiro dia, no dia seguinte, no dia útil seguinte, primeiro dia útil seguinte, é o primeiro dia da contagem do seu prazo de 15 dias para que ele possa protocolar a sua defesa. Mas, se o réu disser que quer ou quer dar-se inerte, aquela audiência vai realizar-se e as partes deverão comparecer, certo? As partes deveriam comparecer. Lembrando que o seu não comparecimento somente demonstra que não há possibilidade de acordo. Não há acordo a ser feito. Não querem acordo. Beleza até aí? Ótimo. Se o autor disser que quer e o réu disser que não quer, a audiência vai acontecer. Se o réu disser que não quer e a parte autora disser que quer, a parte ré, desculpa. Se o autor disser que quer e a parte que não quer e a parte ré disser que quer, vai acontecer. Então é a única situação processual que eu vejo até agora, é uma das poucas situações, talvez, até agora, não vou dizer a única, porque pode ser que tenha outra, mas que eu vislumbro até agora, em que, quando um quer, os dois, brigam. Tá bom? Beleza? Então tá, esse é o procedimento. Esse é o procedimento. É o procedimento comum, é assim que ele funciona. Então, o que é que ele diz no parágrafo 2º? A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Então, quando o magistrado olha a petição requerendo a tutela antecipada e ela não está numa clareza suficiente para que ele possa apreciar, ele vai dizer o seguinte: diga ao réu que apresente a sua justificação prévia, tratando apenas da tutela provisória, ou seja, do que está sendo pedido, requerido dentro da tutela provisória. Então, aquilo dali ainda não é uma contestação. Aquilo dali ainda não é uma contestação, é uma justificação prévia. O prazo para contestação ainda virá após a audiência de autocomposição, ok? A tutela de urgência, de acordo, a tutela de urgência de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade. Gente, observem aqui, 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode ser revogada ou modificada, qualquer tempo. Então, o nosso parágrafo 3º aqui, o que ele está dizendo é o seguinte: preste atenção, seu Zé. Se não for possível reverter-se aquela situação, então a tutela de natureza antecipada, que é aquela que puxa o bem da vida lá do futuro e traz para o presente, ela não pode ser concedida. A reversibilidade, a possibilidade da reversibilidade da decisão é um dos pontos principais para a concessão de uma tutela provisória. Beleza? Simbora, povo! Simbora? Vamos pular? Tutela de evidência, tutela de evidência. Nós já temos o quê? 35 minutos de aula, eu prometi 40, mas vamos esticar um pouquinho mais. Vamos dar uma pincelada sobre tutela de evidência, ok?
Artigo 311. Porra, Zé Neto, pulou do 300, 311? Sim, mas se acalma. Relaxem, a gente vai ter um momento em que a gente vai fazer por partes. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Quando? Antes do quando? Observe. Não depende da demonstração de perigo, de dano. Não depende de risco ao resultado útil do processo. Não depende de nada disso. E do que é que ela depende? Aí vem o quando. Inciso primeiro. Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesta o propósito protelatório da parte. Não tem nem que se comentar sobre isso. Abuso do direito de defesa, a parte está agindo totalmente de forma abusiva a tentar justificar os seus atos que levaram, que conduziram a parte autora a mover aquela ação. Ou, contrário. E manifesta propósito protelatório significa que a parte está fazendo de tudo, criando incidentes e situações processuais, de modo a procrastinar o andamento, a puxar as rédeas da marcha processual. Está claro o inciso primeiro. Inciso segundo, só para a gente finalizar, o restante a gente continua na próxima. Inciso segundo, as alegações de fato, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Eu não tenho nem o que dizer a você sobre os IRDRs e sobre as súmulas vinculantes. A gente já sabe que isso gera toda uma vinculação da decisão judicial, porque isso é o nosso caminho natural para o sistema de precedentes judiciais. Os precedentes serão o nosso grande chavão, nossa grande missão processual no futuro. Vocês se lembram dos filmes norte-americanos em que as partes não dizem eu vou processar de acordo com o artigo 186 do Código Civil. Não, elas dizem eu vou acionar judicialmente de acordo com o caso de fulano versus Bertrano, de acordo com o precedente de Cicrano versus José. É assim que se faz, porque lá existe um sistema já consolidado de precedentes. Por isso que a gente está caminhando nessa linha, a gente está andando nessa linha para chegar a firmar de uma vez por todas o sistema de precedentes em nosso ordenamento jurídico. Ok? Então vamos falar do que diz antes. Quando as alegações puderem ser comprovadas apenas documentalmente, gente, o que você consegue observar disso aí? O que você consegue vislumbrar disso aí, visualizar disso aí? Simples. A situação é tão evidente. Ela é tão evidente, ela é tão evidente, ela é tão evidente, ela é tão evidente. Os documentos já comprovam tudo. O magistrado nem precisa se preocupar se existe um perigo de dano ou risco ou resultado útil do processo. Nem precisa se preocupar com essas situações. Nem precisa se preocupar com isso. Porque a situação é evidente, 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 evidente. Beleza? Quando se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que a parte será decretada, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multas trentes para o caso de descumprimento, obrigação rei persecutório, pedido rei persecutório, coisa, ok? Então, perseguição da coisa, vocês já estudaram isso no direito material, já estudaram isso muito bem, então para não alongar, eu não vou entrar no campo do direito civil, vou deixar vocês pesquisarem se é que esqueceram, mas não, meus alunos são top, meus alunos são os melhores, eu tenho certeza que vocês se lembram de tudo, papai. Vocês são la crème de la crème, a nata da nata. Simbora, povo! Quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Evidência, isso se chama evidência. Beleza? Parágrafo único.
Nas hipóteses dos incisos 2º e 3º, o juiz poderá decidir liminarmente. Beleza? Minha gente, vamos ficando por aqui. Eu prometi 40 minutinhos de aula, certo? Para não ficar muito longa. A gente fica por aqui que ainda tem. Olha quanta coisa, olha quanta coisa, olha quanta coisa que a gente tem. Oh, nossa, meu Deus. Ó. Gente, tem um cadinho de coisa, mas isso tudo eu quero online com vocês. Que é para, se eu não sentir o cheiro de vocês, pelo menos nem puder tocar vocês, mas eu quero fazer tudo isso online com vocês para que eu possa ver vocês. E olha, lembrem, a vida é boa, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Nós somos a imagem e criatura do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Simbora, povo!